E hoje o bate-papo é super interessante, a área de novas tecnologias e a fisioterapia. Estou com dois grandes especialistas nessa área, doutora Juliana e doutor Sebastião Prata Vieira. Nós vamos conversar sobre isso, você vai gostar demais desse bate-papo. Doutora Juliana, o que vem a ser a fisioterapia e como ela é aplicada no dia a dia? A fisioterapia é uma especialidade que todas as pessoas devem usar, né? Que ela só vem a acrescentar, a dar uma melhor qualidade de vida. E lá na clínica a gente oferece vários atendimentos, né? Voltados para essa melhoria, né? Da qualidade de vida, desde atividade física direcionada até tratamentos para patologias mais agudas, usando diversos tipos de equipamentos que eles sempre vêm para agregar e para proporcionar um tratamento com resultados. Imagine você com problema na coluna ou mesmo com qualquer outro tipo de problema envolvendo dor. Isso não é nada agradável, lógico que não. Ninguém gosta de sentir dor. E a fisioterapia ela vem dentro desse universo da fisioterapia, apresentando várias formas de tratamento. Só que dentre eles está um especial. Para criança com deficiência, crianças inclusive especiais. Também o tratamento tem que ser mais direcionado, mais específico. Isso a doutora Juliana sabe bem explicar. Como que é feito o tratamento nas crianças especiais, crianças com deficiências específicas? Me conta aí um exemplo, me exemplifica um pouquinho de um tipo de tratamento. A gente atende uma criança que tem paralisia cerebral e, na verdade, a gente usa técnicas os acessórios do Neopilates, que seriam tecidos, né, para gerar um certo conforto na hora de colocar a criança na postura e ao mesmo tempo estar estimulando a musculatura para ela poder estar desenvolvendo. Agora, os resultados desse tipo de tratamento é evidente, né? Tem lá um período para que isso seja feito, lógico, como você mesmo me contou, mas também, com o tempo, a evolução é bastante visual, dá para se perceber. Com certeza, é uma evolução bem evidente que a gente pode notar pela aquisição de posturas novas que a criança não conseguia fazer antes e ela passa a fazer, e equilíbrio corporal, enfim, é bem evidente. Agora, não só por aí, né? Além das crianças que têm deficiências, existem as pessoas que não têm tanta deficiência, mas têm algum tipo, por exemplo, de lesão. Uma lesão muscular ou qualquer outro tipo de lesões que são naturais do ser humano, ou com idade mais avançada ou não. Mas tudo isso tem trabalho sério sendo feito, tecnicamente perfeito. É assim mesmo, quando a pessoa chega lá, ela vai ser avaliada, vai saber o que está acontecendo com ela, para depois se conduzir o tratamento propriamente dito. Com certeza. Muitas vezes o cliente chega lá achando que ele vai fazer um tipo de atendimento, né? Mas não é possível. Sempre o fisioterapeuta tem que avaliar, tem que saber como é que esse paciente está, se ele está inflamado, se ele está numa fase aguda de inflamação, se tudo bem ele já ir direto para o exercício, se a inflamação, se ele não está inflamado, não teria problema. Mas na maioria das vezes, quando o paciente chega com dor, não recomendamos, tá, que ele vai direto fazer a parte de atividade física. É muito importante que a gente consiga combater essa inflamação para só depois ele tá indo fazer o exercício, né, sem essa inflamação. Interessante é que as novas tecnologias voltadas para a área da fisioterapia ajudem muito no resultado final. E lá se tem não só técnica, mas também equipamentos e metodologia de trabalho. É assim mesmo, os equipamentos que vocês têm lá são diversos para diversos tipos de aplicação. Sim, com certeza. E aí a gente acaba usando os equipamentos de acordo com cada paciente, com a necessidade, né? Usa o equipamento para conseguir o melhor resultado. Por exemplo, no Pilates, quais tipos de instrumentos, equipamentos que são utilizados no exercício em específico? Quem vê lá e entra numa sala de Pilates, muitas vezes vê bola, vê um monte de outros tipos de instrumentos de trabalho, mas ninguém tem muita certeza do que é aquilo. Explica um pouquinho desse universo. Vou explicar.
O Pilates, ele pode ser uma técnica onde as pessoas podem usar simplesmente para fazer uma atividade física e ter uma qualidade de vida melhor, pensando em evitar lesões, pensando mais numa prevenção, tá? Mas ele também pode ser usado para reabilitar. Então, a gente usa, por exemplo, um dos equipamentos do Pilates é o Reformer. Então, a gente pode usar o Reformer para uma reabilitação de joelho, de quadril, e com resultados fantásticos. Então, eu acredito que sempre temos que olhar para essas ferramentas de forma a agregar ao nosso tratamento. Então, nós avaliamos o paciente, identificamos qual que é a necessidade, né? Vamos ver todas as ferramentas que a gente possui dentro lá do espaço e usa para obter um melhor resultado. Interessante é que de repente você pode usar uma técnica mais oriental ou mais ocidental, mas vamos exemplificar dizendo que a técnica de uso das ventosas. As ventosas, quem não sabe, é uma sucção forçada, né? A doutora vai explicar melhor, né? E que acaba deixando até marcas nos atletas. Principalmente, a gente viu muito isso na época das Olimpíadas, em que os nadadores usavam muito ventosas, ficavam com as costas todas marcadas muitas vezes. E isso é uma técnica muito usual que ela tem lá na clínica, trabalhando muito bem esses conceitos de dor, de recuperação e etc. As ventosas, elas são utilizadas, é uma das técnicas das que você utiliza na clínica? Com certeza, a gente usa. A ventosa, a gente tem resultados muito bons, né? É uma técnica, como ele disse, oriental, seria uma das ferramentas da acupuntura, né? Ela pode ser usada associada com agulha ou não, tá? Quando a gente associa agulha, a gente também pode fazer o processo da sangria. E normalmente ela é usada para aumentar o fluxo da circulação no local da lesão, para ajudar a combater essa lesão, essa inflamação. Assim começa o diferencial. Novas tecnologias aplicadas na área da fisioterapia têm algo em especial aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica da USP. Imaginem como que o cientista pensa e o pesquisador pensa. A ventosa já existe, mas tem aquela que pode ser iluminada. Qual a diferença? É grande essa diferença. Ao meu lado está o Sebastião Prata Vieira, que sabe muito bem explicar como acontece isso e como foi desenvolvido e etc. São muitos dos instrumentos aqui desenvolvidos que viram produtos, ou melhor, pesquisas desenvolvidas que viram produto. Prata Vieira, conta pra gente o que o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica tem feito nessa área em questão. Pensar e aplicar a ciência ao ponto de chegar a um produto e ser utilizado, por exemplo, na clínica da doutora Juliana. Sim, o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica aqui em São Carlos, ele trabalha em várias áreas de estudo de ótica e fotônica. Uma dessas áreas é a biofotônica, Kleber, que é o estudo, como o próprio nome sugere, da biologia da vida, que envolve aí a fisioterapia, com a fotônica, com a ótica, com a física. Então, um dos nossos objetivos aqui dentro da área de biofotônica, no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, no CEPOF, que a gente diz, é melhorar com o uso da luz a nossa qualidade de vida. Então a gente tem uma série de pesquisas onde a gente utiliza a luz para fazer o diagnóstico de uma doença. Então se a gente quiser saber se ali a gente tem uma lesão, por exemplo, de pele, se ela é maligna ou se ela é benigna, a gente pode utilizar a luz, pode utilizar a ótica para fazer isso. A gente também pode utilizar para se fazer um tratamento de um câncer de pele não melanoma. E dentro da fisioterapia a gente também pode utilizar a luz para o alívio de dores, para algumas coisas importantes em que a interação da luz com as células, com o tecido, pode levar a uma cura, a um alívio de uma determinada condição.
Interessante é que quando a gente está dentro de São Carlos, dentro da USP, com o centro dessa natureza, trabalhando conceitos dessa natureza também, envolvendo a área da saúde, da fisioterapia, da pesquisa aplicada, a gente se coloca pensando assim, puxa, como é bom, né? Como é bom morar numa cidade como essa. Nesse caso em questão, o Sebastião sabe muito bem explicar aonde a ciência pode solucionar problemas do cotidiano, do dia a dia do ser humano. A ciência dizem, né, entre aspas, que é uma solução à procura de problemas, né? Ela sempre está à procura. Sim. Nesse caso especial a gente diz do laser, né? Que o laser é uma solução em busca de problemas. Então, aqui no grupo de ótica do Instituto de Física de São Carlos, dentro da Universidade de São Paulo, através do financiamento da FAPESP, no CEPOF, a gente desenvolve essa série de pesquisas com esse objetivo de levar essa tecnologia, não só ficar aqui dentro da universidade, mas levar essa pesquisa, levar essas tecnologias desenvolvidas para a população. E esse contato parece meio estranho, né? Os físicos com contato com médicos, com dentistas, com fisioterapeutas, com educadores físicos, isso parece estranho. Mas aqui no nosso grupo a gente tem muito esse contato, essa interação muito forte para a gente, de um ponto de vista básico, desenvolver a tecnologia, desenvolver o equipamento e passar para o pessoal que é habilitado, que é treinado, para estar aplicando e melhorando a qualidade de vida das pessoas. No caso do laser em questão, tanto no caso de baixa intensidade, os LEDs e mesmo a ventosa, que são iluminadas ao mesmo tempo que ela suga, ela ilumina, são algumas dessas soluções, né, tecnológicas que vieram até ao nosso dia a dia. Sim, esses são exemplos de tecnologias que foram desenvolvidas dentro da universidade, estão sendo aprimoradas ainda e a gente já está levando elas para a população. Então, o uso da luz combinado com a sucção, isso provoca uma certa diferença no tecido, na resposta que o tecido tem para um determinado tratamento. Então, isso que a gente busca. Qual é o melhor parâmetro de luz para ter um melhor resultado? Então, luz a gente sabe, existem luz de diversas cores, de diversas intensidades. Então, cabe ao cientista aqui na universidade descobrir qual que é a melhor cor. Melhor o azul, melhor o vermelho, o verde, que intensidade que eu coloco. Tudo isso a gente tem que pensar, equacionar muito bem para atingir o determinado objetivo lá na clínica, lá na fisioterapia. Aí entra a eficiência do tratamento, lógico, novas técnicas, melhorias no tratamento, mais segurança para quem faz esse tratamento e, lógico, resultados bem mais positivos, né? Ju, mas sabendo de tudo isso, você deve estar pensando assim, né? Como que a ciência é interessante? Você é filha de um cientista, teu pai é um cientista, você deve estar pensando assim, puxa, quanto a ciência contribui para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para o nosso trabalho. De que forma que você imagina que ela pode beneficiar um tratamento, no caso? A partir do momento que ela entra nas nossas vidas, sempre buscando uma solução, né, querendo agregar, entendendo qual que é a problemática, quais são as necessidades que a gente pode ter lá dentro, ela sempre vai trazer resultados fantásticos. Isso a gente pode ver, pode conferir no nosso dia a dia, né? Conferindo no nosso dia a dia, a ciência, no caso, que traduz melhorias, que vai até o nosso dia a dia, que melhora o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Puxa vida, quantas coisas a gente pode extrair da ciência, né? Candiano sabe disso. Mas, Sebastião, como professor aqui da universidade, qual é a satisfação de participar de tantos projetos bem desenvolvidos que têm repercussão nacional e internacional para um grupo que pratica ciência o tempo todo? Como que é a satisfação de um pesquisador? A satisfação é muito grande, né? A gente aqui fica muito feliz quando desenvolve uma ideia, um produto, e essa ideia depois chega na população, né? Essa é a nossa missão, né? Que a gente trabalha aqui, a gente é funcionário público, funcionário da população. Então, o que a gente tem que fazer? É trabalhar pensando em desenvolver tecnologias, em procedimentos que em algum momento chegue até a população. Então, por exemplo, que a gente transfira para um profissional de fisioterapia alguma tecnologia desenvolvida dentro da universidade que vai estar melhorando a condição de vida da população. Então, a satisfação de trabalhar e ver que algo que a gente pensou aqui, que a gente
discutiu, fez experimentos, trabalhou, chega na clínica e melhora um paciente que sentia dor, que não podia se abaixar, tinha alguma condição, e aí com um determinado tratamento que nasceu aqui da universidade, ele consegue melhorar sua condição, a gente fica muito feliz com isso, né? Interessante Agora, pensando dessa forma, Juliana, como que a gente pode entender aquilo que você pode fazer na clínica? Quais os tipos de tratamento que nós vamos encontrar lá? Exemplifica algumas coisas que tem lá para que as pessoas entendam muito bem o que elas podem encontrar quando lá chegar. Então, a Clínica Plenitude, ela oferece tratamentos para desordens musculoesqueléticas, né, que seria patologias de coluna, joelho, enfim, patologias ortopédicas, reumáticas, e a parte da atividade física direcionada, né, por fisioterapeuta, que seria posterior ao tratamento, que seria uma reabilitação e uma prevenção, tá? Temos o Pilates, o Neopilates, outras atividades físicas também, né, voltados a atividades funcionais do dia a dia. E os tratamentos, como eu já disse, para tratamento para lesão aguda, tá? Perfeito. Agora, quem tem mais curiosidade ou queira aí tirar mais dúvidas a respeito dos novas tecnologias e também das formas de tratamento que podem ser aplicadas, poderia chegar até você como? Você tem um e-mail, uma forma de um telefone, uma forma de chegar até você para complementar as ideias? Tenho sim, eu vou passar o site da clínica, que já tem um e-mail, tá? E quem quiser trocar uma ideia, quiser ir lá conhecer, para a gente conversar, poder apresentar, né, essas tecnologias aliadas à fisioterapia. O nosso site é www.clinicaplenitudesaocarlos.com.br. Anota aí, esse site é muito interessante, mas se você tiver mais dúvidas, conversa com o professor Prata Vieira aqui do meu lado, ele também vai dar a forma de vocês tirarem dúvidas sobre o que é desenvolvido aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Bom, para quem tiver mais interesse em conhecer as nossas atividades aqui no Instituto de Física de São Carlos, também entra na internet e aí digita lá IFSC, que é a abreviação do Instituto de Física de São Carlos, então ifisc.usp.br. E aí vai achar tudo lá que a gente faz aqui. É assim, a união da ciência em prol da nossa qualidade de vida. Eu fiquei muito feliz em saber que a ciência e a tecnologia aplicada e desenvolvida em centros como o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, que é uma referência nacional e internacional, nos ajuda muito. Nos ajuda no nosso dia a dia, no nosso bem-estar. É assim, a ciência nos ajudando a melhorar a nossa qualidade de vida. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa.